Ser problema. Olha o Abel Ferreira falando aqui com a gente. Daqui a pouquinho ele fala de novo, você viu? Quando o treinador for o problema, eu deixo. Como é que ele fala? Deixo de ser o problema. Quando o treinador for o problema do clube, eu deixo de ser o problema. Quando o treinador for o problema do clube, eu deixo de ser o problema. Tem alguns lugares que ele não gosta de falar, mas aqui ele fala até em cima. Fala, bem em cima. No quesito esportivo eu falo. Ele fala. Bom, o que vocês acharam dessa derrota do Palmeiras? Dá pra considerar ou, tipo assim, esquece mesmo o Campeonato Paulista, largou mão, nem se considera? Isso aumenta o peso da Libertadores? Olha, eu penso assim, o Abel, desde o começo, ele falou que não tinha condição de jogar da maneira como estava sendo feito. O calendário era impossível para ele. Alguém vai dizer, pô, mas os caras aqui estão acostumados. O Abel não está. E ele falou isso, ele deixou isso muito claro. E aí, ele também deixou bem claro que ele iria... Ele não falou isso, mas ele deixou bem claro, pela maneira como escalou o time, que ele iria usar o Campeonato Paulista como uma pré-temporada. Eu considero isso absolutamente lógico. Óbvio que é uma decepção. Mesmo o time de pré-temporada do Palmeiras é melhor do que os outros que estão disputando a chave dele. Mas eu não acho um vexame, eu não acho um absurdo, não acho nada do outro mundo. Até pela opção que foi feita. O Palmeiras tem um projeto grandioso de Libertadores, de coisa maior. E assim, o treinador Abel Ferreira entende, e eu também entendo, que não dá para você montar time sem treinar. E não se treina. Não tem como treinar. O calendário brasileiro já era maluco, ficou mais maluco ainda no momento em que teve a pandemia e ninguém quis abrir mão de nada. E ele tem uma lógica de trabalho, ele tem uma técnica de trabalho, ele tem uma filosofia, um jeito de trabalhar. E existe limite de adaptação. Você pode ter um pouquinho, tal, treinar menos, tal, mas não treinar é impossível. O Abel Ferreira, desde que ele chegou, faz o quê? Uns 4, 5 meses? Acho que ele jamais treinou o time. Ele nunca treinou, nunca deu um treino. É só falando, é só conversando. É impossível. Se você consegue isso na conversa, você não é treinador, você é psicólogo, você é motivador. E ele tem uma consistência como treinador, me parece, com um estofo maior do que isso. Então, para mim, decepcionante sim. Vexatório, não. E paciência, fazer o quê? Não deve dar, paciência. Não tem o que reclamar. Então, Michele, no palpite do clássico, eu usei a palavra imponderável. Ontem foi imponderável no jogo, né? A Inter acabou vencendo, o Palmeiras... Se alguém merecesse vencer, seria o Palmeiras. Teve mais oportunidades, o Abel tentou alguma coisa, mas o imponderável falou mais alto e a Inter venceu. Isso colocado, eu tenho... Nossa, a galera do Palmeiras tem pego no meu pé aqui nas redes sociais, mas uma discussão legal, tal. Ah, Garrafa, você está exagerando com essa história do Palmeiras. Gente, é o seguinte, o Palmeiras e o Abel, ele tem todo o direito de buscar os seus objetivos. Ah, o objetivo é campeonato, Copa do Brasil e Copa Libertadores? Beleza. Então, vai com uma equipe sub-20 para o Campeonato Paulista. Eu sou pago pela TV Gazeta para comentar o Palmeiras. Ontem, quem colocou o bumbum no banco foi o seu Abel Ferreira, né? Foi o time do Palmeiras que foi a campo. O Atlético Paranaense, em determinado momento, lá no Campeonato Paranaense, o Atlético falou, ó, o campeonato regional aqui a gente vai disputar com o sub-20. Não ia ninguém do time profissional, colocava o sub-20, é uma opção do Atlético, certo ou errado, é opção do Atlético. Mas quando o Palmeiras fala em abrir mão, não, a prioridade nossa é essa, mas não sai do Campeonato Paulista, cabe a mim críticas. E a crítica, para mim, ela é no sentido do Palmeiras não ser o campeão paulista, né? Mas o Palmeiras não pode ficar fora dos 8 melhores do campeonato, fazer a campanha que vem desenvolvendo dentro da competição num nível muito baixo, o campeonato, o nível é muito fraco e o Palmeiras não está conseguindo nem ir à outra fase. Eu discordo do Flávio, para mim, na minha opinião, para mim é realmente um vexame. E o Abel tinha todo o direito, ó gente, vamos ficar focado na Copa do Brasil e na Libertadores. Entra um outro Palmeiras sub-20, eu nem ia criticar. Mas agora, como o Abel colocou o bumbum lá no banco e é o Palmeiras, cabe a mim falar que a campanha no Campeonato Paulista é decepcionante. Muito bem, e o Alexandre Silvestre está na Academia de Futebol acompanhando a repercussão dessa derrota do Palmeiras. A entrevista do Abel após a partida rendeu boas explicações, não é isso, Silvestre? Boa noite. É isso, Michele, o sentimento por aqui é esse mesmo, de vexame, ao qual se referiu o Garrafa. Boa noite para todo mundo. É sentimento de decepção, perdão, não de vexame. Eu conversei com o presidente Maurício Gagliotti e, na medida das minhas entradas, hoje eu vou soltando o que ele confidenciou para mim numa ligação de 15 minutos que eu fiz hoje com o presidente do Palmeiras por telefone. Vamos começar pela palavra oficial, pública, do Abel Ferreira. Em primeiro lugar, falando do esquema de ontem, ele manteve o 3-5-2, a linha com 3 zagueiros atrás,
Porém, nenhum dos 3 escalados era zagueiro. Zagueiro de origem. Danilo Barbosa é volante, que quebra um galho na zaga. O Mike é lateral. O Vinha é lateral. E a linha de 3 foi formada com esses 3 caras. A explicação quem dá é o professor Abel Ferreira. O Gomes, o Luan e o Renan jogaram há 2 dias 90 minutos e os jogadores que entraram hoje para campos íamos com os minutos contados, só podiam jogar não mais do que 20, 25 minutos, porque o risco de lesão aumentava. É isto que nós andamos a fazer. Para vocês terem a ideia da nossa planificação, andamos a preparar a equipa ao minuto e, portanto, foi por essa razão que só jogou o Danilo. São situações que têm que ver com as consequências de jogadores que estão na base, têm que jogar, têm que errar, e nós, quer no último jogo, quer neste, cometemos erros individuais que nos custam pontos. Mais adiante, nessa mesma entrevista coletiva após a derrota para a Inter de Limeira ontem pelo Campeonato Paulista, o Abel falou aquilo que todo mundo já sabia, mas pelo menos confessou que o Palmeiras está usando o campeonato estadual de laboratório. Antes, quando acabou a época, eu e a direção tivemos uma conversa muito séria em relação a este campeonato, e acho que só pela primeira vez hoje é que estou a assumir isso, que é uma competição única e exclusivamente para dar oportunidade aos mais novos, mas, como te disse, sempre que joga o Palmeiras. Não é? Ao jogar o Papagaio ou o Newton, eles vão cobrar o mesmo se jogar o Rony ou o Luís. E, portanto, o nosso objetivo é entrar em todos os jogos para ganhar. Foi assim contra o Maria Sol, foi assim contra o Guarani, era assim hoje. Queríamos ganhar o jogo, infelizmente não conseguimos. E estamos a pagar uma fatura cara nesta competição pelo desgaste e energia que nos está a tirar a todos nós. Não existe pressão interna para cima do Abel Ferreira. O Abel está respaldado pelo presidente Maurício Gagliotti, com quem conversei hoje à tarde por 15 minutos. Ele falou também de reforços. Na minha próxima participação no Gazeta Esportiva, eu vou citar ponto a ponto como é que estão as negociações. Mas sobre essa questão de Campeonato Paulista, o Palmeiras não menosprezou, na visão do presidente, o Campeonato Paulista, e sim fez uma prioridade pela Libertadores, pelo contexto. Futebol na pandemia, o Palmeiras jogou muitas partidas, o máximo que podia no ano passado, pela própria competência. Foi jogar Mundial no Catar, disputou mais 2 finais em Brasília, acúmulo de jogos, férias curtas e fracionadas no elenco, e a decisão foi tomada em conjunto. Sentaram-se à mesa Abel, Maurício Gagliotti, diretoria, comissão técnica, e ficou decidido que o Palmeiras iria usar o Campeonato Paulista como pré-temporada, como preparação, como laboratório, tanto que o elenco foi dividido em 3 times. Um time mais forte, o time titular para disputar a Libertadores, um time reserva com muitos garotos promissores para jogar o Paulistão, e uma equipe mesclada para algumas situações, como por exemplo a de ontem, quando alguns titulares participaram do jogo, Michele. Valeu, Alexandre Silvestre. Pois é, não foi, como que ele disse, que não foi uma decepção, não foi um vexame, na opinião dos palmeirenses. Assim, eu tenho essa opinião formada, né? Se é para abrir mão, falasse lá no começo, vamos abrir mão, né? Vamos fazer jogos treinos aqui na academia, alguns amistosos por aí, mas o Palmeiras vai disputar o Campeonato Paulista como sub-20. E aí você tira completa pressão, porque aí quando você... não, porque o Palmeiras pensou, não, vou com o time 3 aí e classifico, e não classificou. Aí agora, ontem... Regulamento não pode sub-20 no Paulista, me avisa a voz da consciência. Não pode sub-20, você então, tem jogadores... Mas não pode botar uma meia dúzia do sub-20? Não pode. Você põe lá, você põe os jogadores, você pode fazer. Não põe o Abel lá, descaracteriza que é o time principal, descaracteriza que é o Palmeiras. Não podia ter um reserva? Você vê o que o Abel disse ontem na coletiva, Michele, o que o Abel disse ontem na coletiva, ele é claro, aí se você puxar normalmente ele fala, ó, realmente a gente tinha definido que ia ser um laboratório, que a gente não... tinha que ter colocado isso lá atrás.
Não, foi disputando achando que ia. Quando viu que não deu, tá com esse discurso aí, entendeu? E o Palmeiras toda vez que entra em campo, não tem que ser campeão paulista, gente, com todos os problemas colocados. Eu não estou falando que o Palmeiras tem que ser campeão paulista. Eu acho que, Flávio, pelo investimento, pela força, pela grandeza do Palmeiras, não estar entre os 8 é decepcionante. É vexame. Eu acho vexame. Decepcionante mas vexame eu não acho. E assim, ó, quando o Palmeiras mostra que é um laboratório, é só olhar os times que ele colocou desde o começo. Sempre foi laboratório, molecada. E eu gosto disso. Eu acho que essa é uma ideia boa. Não discordo. Por acaso não deu para se classificar. Se tivesse outro grupo até dava. Mas não aconteceu nada. O campeão da Libertadores da América, o campeão da Copa do Brasil, não vai disputar a final do Campeonato Paulista. Azar do Campeonato Paulista. E não do Palmeiras. Não muda nada. Eu prefiro o Palmeiras testando molecada, vendo... Ontem, por exemplo, jogar sem nenhum zagueiro foi uma necessidade, mas é um teste que a gente sempre gostou de ver. Então, eu não vejo nada demais. Claro que poderia. Tivesse numa outra chave, na chave do Santos, estaria classificado. Mas não muda nada. Na minha cabeça, quero ver se o desempenho na Libertadores não for o esperado. E se ganhar o Campeonato Paulista e o desempenho na Libertadores não for o esperado? Pelo menos deu título. É a mesma coisa. Não, mas o Filipão caiu quando campeão brasileiro, porque foi mal na Libertadores. Flávio, então, se o Palmeiras não quer disputar o Paulista, o Paulista está atrapalhando a vida. Eu não preciso do Paulista, abre mão de uma vez. Mas não precisa mesmo, mas existem contratos que precisam ser cumpridos. Então você tem que cumprir. Os clubes grandes, está cumprindo. Clubes grandes, eles... Abre mão. O Campeonato Paulista, eu não gosto de campeonato regional. Esses campeonatos regionais, para mim, eles atrapalham o calendário de modo geral. Eles funcionam para você, para o grande, e ajudar o pequeno. Eu preferiria que eles fizessem uma vaquinha e desse o dinheiro e não precisasse disputar. Eles têm contratos e tem que cumprir esse contrato, não tem o que fazer. Agora, daí é você, no seu estado... Você acabou de citar Atlético Paranaense, Curitiba. Eles fazem, tem que fazer. Tem que fazer. E estamos caminhando para isso. E por que não faz? Estamos caminhando para isso. A maior emissora de televisão já não está mais entrando na história. Porque eu não posso chegar aqui, não, Abel, tal. Eu não sou pago pelo Palmeiras, é a minha opinião. O Palmeiras está, no meu entendimento, eu vou avaliar o Campeonato Paulista. O Campeonato Paulista é uma decepção. Não precisava ser campeão. É uma decepção. É um fiasco. Classificações na outra chave. Mas não pode gerar nada. Isso não quer dizer absolutamente. Se fosse campeão paulista e mal na Libertadores, ia se ferrar. Então a tríplice coroa, tipo, não valeu. Se ser campeão paulista, quando o Palmeiras ganha o Campeonato Paulista, vira Paulistão. Quando a coisa não vai bem, a gente abandonou. Eu vi quando o Palmeiras a tríplice coroa. Quando o Palmeiras foi prejudicado pela arbitragem. E a tríplice coroa, Flávio? Ele deveria ter sido, aquele jogo contra o Corinthians deveria ter sido anulado, o Palmeiras colocou posição de Paulistinha. Eu nunca ouvi de nenhum dirigente do Palmeiras a palavra Paulistão. Ouvi várias vezes Paulistinha. Várias vezes. É verdade. Quantos jogadores aí não querem no seu currículo o título de campeão paulista? Quantos jogadores? Quantos jogadores estão no elenco do Palmeiras? Um jogador fala assim, meu objetivo é ser campeão paulista. Você está disputando... Não é que é o objetivo. Você está disputando, é claro, que você vai querer ganhar. Mas daí é seu objetivo? Não é, mas se você não quer disputar o Campeonato Paulista, você não disputa. Mas não dá, eles não querem. O número de times campeões regionais que são rebaixados no final do ano é enorme. E o que você me diz do São Paulo? Flávio, o que você me diz do São Paulo? Por que o São Paulo consegue disputar o início de Libertadores bem, com o Campeonato Paulista bem e tá tudo certo? O São Paulo só perde. Ele não disputou nada. O São Paulo disputou Libertadores, o São Paulo disputou final de Supercopa, o São Paulo disputou Recopa, o São Paulo disputou os jogos lá com mas o elenco do Palmeiras, mas o elenco do Palmeiras não é bradado por muita gente que é o melhor elenco, é um elenco, há muitos recursos, o Palmeiras tem 3 jogadores para cada posição. Isso eu nunca ouvi ninguém do Palmeiras falar. Todo mundo fala. Todo mundo não. Nunca ouvi ninguém do Palmeiras falar isso. Pelo contrário, o Abel sempre pediu reforço. O Abel sempre pediu. O Vanderlei também pediu e foi. O Vanderlei também pediu e foi execrado quando pediu. Então não é bradado como 3-3 a 3. Aí parece que o português ganhou a Copa Libertadores e ficou intocável. Olha, agora hoje com o presidente do Palmeiras, Maurício Gagliotti. Não me esconda nada, Silvestre, nem do nosso telespectador. Diga aí. Não, nunca, Michele. Minha missão é informar, até porque eu falei pro Maurício Gagliotti, vou contar tudo que a gente está conversando. Ele falou, pode falar, não tem segredo algum. Então, sobre reforços, Michele, todo mundo sabe que o Abel Ferreira quer pelo menos mais um atacante para reforçar o elenco. O Palmeiras tentou o Ademir, esqueçam o Ademir do América.
O América não quer vender o jogador, não quer romper o contrato agora, até toparia receber um dinheiro, o Palmeiras ofereceu uma grana, não foi suficiente, o assunto morreu, pelo menos por hora. Ademir não vem mais para o Palmeiras neste momento. Tati Castellanos, atacante de 22 anos, lá do Nova York, quer muito jogar no Palmeiras. O Palmeiras quer muito o Tati Castellanos. O clube, que é gerido lá pelo Grupo City, o Nova York, toparia vender o Tati Castellanos. Só que o técnico do time não abre mão do jogador, que é titular absoluto, é o único centroavante da equipe. Impasse criado, o Palmeiras não coloca mais nenhum centavo. Proposta está lá na mesa do Nova York. Palmeiras aguarda um retorno e monitora o mercado. E aí, de repente, a solução pode ser repatriar atacantes que fizeram história aqui no Palmeiras e que estão emprestados até a metade deste ano. Casos do Borja, que está na Colômbia, do Daverson, que está na Espanha, e do Dudu, que está no Catar. Aí, sobre o Dudu, eu fui na ferida. Presidente, você prefere receber os 6 milhões de euros e encher o cofre do Palmeiras, coisa que está lá no contrato de empréstimo com o clube do Catar, ou prefere o Dudu de volta? Resposta dele: prefiro o Dudu de volta, claro. Porém, é complicada a situação, porque depende da vontade do Dudu, que já disse querer continuar mais um período lá no Oriente Médio, depende do empresário do Dudu, das questões pessoais e profissionais do Dudu, e também do clube, que tem e pode exercer o poder de compra. Silvestre, você comeu todo o tempo aqui. Quem você prefere de volta, Garrafa? Daverson, Dudu ou... Dudu? Borja. Ou Borja? Dudu. Eu acho que o Dudu, mas eu acho mais normal que volte o Borja. Muito bem.